Sobre esses casos, então, a gente vai conversar ao vivo com o Henrique Tiburcio. Ele entrou na reportagem, agora ele está com a gente ao vivo. Ele que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás, da seccional lá de Goiás. Aqui no nosso estúdio está o Inácio Cano. Ele é sociólogo, coordenador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Obrigada, Inácio, pela presença. Obrigado também, Henrique, pela sua presença aí no nosso estúdio em Goiás. Queria saber o que aconteceu em Goiás. Você vê como um fato isolado ou é algo que preocupa a entidade, algo que preocupa a OAB, que eventualmente venha acontecendo em Goiás? Boa noite, Leila. Claro que é uma situação que nos preocupa muito. Em menos de 24 horas nós tivemos 3 casos que decorrem, evidentemente, da sensação de insegurança que a população vive, mas, claro, há um efeito de imitação também. Há casos que aconteceram no Rio de Janeiro e depois disso, com uma repercussão até favorável junto à sociedade, as pessoas se sentem legitimadas a agir dessa forma. É claro que isso não é o correto e nós temos preocupação de que isso se alastre. O poder público precisa dar uma resposta clara de que não vai permitir esse tipo de justiciamento com as próprias mãos. Interessante, eu vou trazer a conversa aqui para o Rio, Henrique, para o Inácio Cano participar também. Quando a gente fala fazer justiça com as próprias mãos, a gente teve até uma discussão na redação nesse sentido. Você está pressupondo que o que está se fazendo é justiça, é um ato justo, né? Quando é altamente questionável. Você concorda, obviamente, Inácio? concordo. Acho que o termo é uma contradição em si mesmo, né? Não se faz justiça com as próprias mãos. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. O que se faz é vingança, mas você não justiça. Você está justamente não acatando essa instituição chamada justiça. Agora, isso que o Henrique disse, há um efeito imitação, né? Um fator imitação. Houve o caso no Rio de Janeiro do rapaz que foi acorrentado, ficou ajoelhado, aquela coisa toda, amarrado no Flamengo. A gente tem imagens, inclusive, disso. Foi um fato que a imprensa acompanhou e é algo que uma parcela da sociedade condenou veementemente e outra apoiou. Tem uma pesquisa de 2010 da Secretaria de Direitos Humanos que mostra que 33% dos brasileiros concorda com a frase bandido bom e bandido morto. Concorda plenamente. Então, acho que temos um problema estrutural histórico do controle social através da violência, inclusive muitas vezes exercido, o que é mais grave ainda, pelos próprios agentes do Estado. A gente tem execuções sumárias, milicianos, enfim, muitas modalidades de atuação supostamente contra a violência que reproduzem, evidentemente, a violência e a criminalidade. Então, é um problema de fundo, embora, claro, que pipoca num momento ou outro a partir de fatos isolados, mas é um problema muito mais profundo do que 1 ou 2 casos que possam aparecer. Tem uma cultura, talvez, Henrique, o que você acha, de uma descrença, né, da população brasileira em relação às instituições e aí parte-se para passar por cima, né, da justiça, da polícia, ou para usar a frase fazer justiça com as próprias mãos, que talvez não seja o termo cabível, mas de qualquer maneira, essa descrença é que leva a isso, as pessoas a arregaçarem as mãos e partirem arregaçarem as mangas e partirem para a ação? Sem dúvida nenhuma, isso é realmente um comportamento histórico. Nós temos essa descrença generalizada nas instituições, na própria justiça, nas próprias leis, não é? No aparato policial de um modo geral, que a população sente. O que acaba sendo uma situação que é um caldeirão que está sempre prestes a transbordar. Basta um caso ter uma repercussão positiva, como eu disse, de algumas pessoas, para que isso acabe, de alguma forma, encontrando eco em outras pessoas na sociedade que passam a agir dessa forma, não é? Isso a gente tem que se preocupar com isso, porque a situação pode fugir ao controle muito rapidamente, a partir do momento em que as pessoas acham que é legítimo fazer esse tipo, entre aspas, é claro, de justiça. Ô Inácio, agora, justamente, para mudar isso, mudar esse comportamento e a gente não ter mais esse fenômeno, ou reduzir isso que parece, assim, nesse momento a gente tem a impressão de que aumentou de um tempo para cá, pelo menos porque quando há muitos casos concentrados num curto período de tempo, a gente se assusta, né? É preciso educação, claro, começa na escola, dentro de casa. Agora, é preciso também as pessoas
a voltarem a acreditar nas instituições. Então é preciso que essas instituições digam a que vieram. A curto prazo, o mais importante é o processamento e a condenação de quem cometeu um ato como esse, né? A médio e longo prazo é um processo educativo, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que agir logo, não podemos esperar uma geração a que os valores mudem. Então, muito importante o processamento e a condenação de quem cometer atos dessa natureza. A tua avaliação em relação ao que aconteceu, bom, o caso aqui no Flamengo, só para a gente lembrar, foi registrado na nona delegacia de polícia, enfim, um grupo de 14 jovens, né? Então, suspeito de participar da agressão ao rapaz que foi amarrado no poste, enfim, eles foram detidos, havia um menor de idade. Você acha que o que aconteceu subsequentemente ao fato, né, ao rapaz ter sido amarrado no poste, foi de acordo, foi a contento? Eu não acompanhei exatamente o processo nesse caso, né? Mas acho que as detenções e o processamento são fundamentais para que as pessoas percebam que vão ter uma punição, que não vão poder fazer isso impunemente, porque tudo isso, na verdade, reforça a cultura da impunidade que eles mesmos, teoricamente, estão tentando combater. Então não é nada mais contraditório do que você continuar perpetuando a impunidade, cometendo outra arbitrariedade. Então esses processamentos e as condenações que possam vir a resultar deles são fundamentais para desencorajar futuros próximos agressores. Henrique, apesar da imagem nem sempre positiva que o brasileiro faz de suas instituições, como a gente vem dizendo, polícia, justiça e por aí vai, como é que você acompanha? Há iniciativas para melhorar, né? Para melhorar a atuação da justiça, para que os processos sejam mais rápidos, para desburocratizar. Como é que você vê isso aí em Goiás nesse momento, de uma perspectiva nacional também? Olha, é claro que as instituições do Brasil ainda funcionam, elas têm que ser respeitadas, mas elas estão a dever à população uma resposta mais efetiva, sobretudo no campo da segurança pública. Nós temos dados estatísticos que mostram que apenas 8% dos crimes de homicídio cometidos no país chegam a serem julgados, não é? Então essa é a sensação de impunidade que fica e que leva muitas vezes a população a achar que não adianta recorrer às instituições para obter a resposta delas. Mas, como o doutor Inácio disse muito claramente, não é por aí que nós vamos conseguir resolver essas situações. Engrossar as estatísticas de criminalidade fazendo esse tipo de atitude, praticando esse tipo de ato, na verdade, faz com que a sensação piore e as instituições, se não reagirem, também dão uma demonstração de que não conseguem lidar com o fato. É preciso fazer investimento nessas áreas, é preciso dar essa resposta e é preciso que isso envolva todos os setores do poder público, desde o poder público federal até o municipal, passando pelo estadual. Todos têm que ser envolvidos nisso para dar uma resposta na segurança, que passa por tráfico de drogas, que passa por falta, exatamente como você falou, de educação para as crianças não aderirem a esse modelo do tráfico de drogas e não enveredarem pelo campo da criminalidade. Mas há ações que têm que ser feitas pontualmente e ações de longo prazo. No caso pontual, o que se precisa fazer é exatamente repelir esse tipo de atitude que a sociedade tem tomado, principalmente porque ela vem de pessoas que se dizem cidadãos de bem, e na maioria das vezes isso é verdade, mas eles acabam passando a se igualar aos bandidos. E o que a OAB pode fazer objetivamente ou já vem fazendo? Quanto ao caso específico aqui de Goiás, nós solicitamos à Secretaria de Segurança Pública a abertura de inquéritos também contra as pessoas que participaram desses atos de espancamento desses supostos criminosos. Nós queremos que eles prestem contas também à Justiça para que fique claro exatamente que as instituições, que o poder público não está inerte nessa questão. Ou seja, a partir do momento que o cidadão perceber que ele agindo por conta própria, que ele fazendo esse tipo de modelo de justiça própria, ele tem uma resposta do poder público e pode sofrer uma punição por isso, a tendência é que isso não se repita. E é isso que nós queremos exatamente evitar, que não se repitam esses casos. Ao mesmo tempo, estamos cobrando, evidentemente, isso é constante, do poder público, que ele dê essa resposta, dessa sensação de segurança que a população tanto precisa. Inácio, na sua opinião, você acha que entidades, até como mesmo a OAB ou eventualmente a imprensa, quer dizer, pode haver aí uma tentativa de informar mesmo a população, porque eu acho que contribui para a sensação de insegurança? Bom, houve um assalto aqui na minha rua, o que eu faço? Ainda que haja o número da polícia, eu diz que denúncia, etc e tal, eu acho que a população brasileira ainda se sente muito de mãos atadas, digamos assim,
diante de uma situação de violência sem muito saber para quem recorrer e dependendo da magnitude do fato, se vai ser levado a sério pela polícia ou não. Então, o que a gente pode fazer para ajudar? De fato, a impunidade, como o doutor falou, é um fato, né, no país, mas 90% dos homicídios nem sequer resultam num julgamento. Então, a impunidade não vai mudar de um dia para outro. O importante é que a gente entenda que esse tipo de reações só vai recrudescer o quadro, não vai resolver. A imprensa tem um papel educacional muito importante e a OAB, eu acho que está fazendo um papel muito importante também em Goiânia, mostrando para a população que isso tem que ser perseguido. Agora, outras ações que a gente poderia desenvolver, por exemplo, seria o processamento penal dos que defendem que bandidos, deputados, inclusive, que se elegem com morte de bandido bom e bandido morto, pela prática do crime que incita, né, a violência, incita a prática de ilícitos. Esse é um crime muito pouco utilizado de forma muito seletiva. Acho que a gente poderia usar justamente contra os que defendem a prática de execuções sumárias. Obrigada, viu, Inácio, pela sua participação. A gente conversou então com o Inácio Cano, que é sociólogo, coordenador do Laboratório de Análise da Violência da UERJ, e com o Henrique Tiburcio, que é presidente da seccional da OAB lá em Goiás. A gente agradece também a TV Anhanguera, que proporcionou aí a participação do Henrique aqui na nossa conversa. Obrigada aos dois e boa noite para vocês.